Oi, gente, boa tarde. Desculpe aí, eu acho que a gente ficou talvez um mês desconectados, né? João de Matos, mais uma vez, ao dispor de vocês. Essa semana vai ser uma semana assim que a gente está com muito ânimo, com muita pretensão de poder se colocar à disposição de vocês e apresentar algo que seja novo. Nós, diante dessa pandemia, nós decidimos migrar para os modelos de ensino à distância. Então nós criamos uma plataforma de ensino à distância, estamos alimentando com os conteúdos programáticos, com as aulas todas. Isso dá um certo trabalho, mas eu garanto a vocês que a gente vai fazer o nosso melhor para que você que está aí em casa aguardando possa receber o melhor que a gente pode entregar a vocês. Mais uma vez, nós passamos por um tempo onde nós tivemos a parte prática de prevenção e combate a incêndio, mas nós queremos alimentar vocês com uma parte teórica. Já estou um minuto falando e a gente sabe que dentro do processo de videoaula não compensa nós ficarmos aí 15, 20 minutos de aula. Então a minha pretensão com você é ser breve, sucinto, de uma maneira onde que eu conheço, a forma que eu conheço fazer, eu posso entregar para você o melhor. Vamos então lá na página número 110 da nossa apostila. Parabéns a você que conseguiu concluir as etapas do combate a incêndio, né? Dentro de uma parte lá que falava do início do trabalho. E falando sobre o que é o fogo, o que é o incêndio, a diferença entre fogo e incêndio, falando sobre os fenômenos da combustão, falando sobre os elementos que compõem o tetraedro do fogo, falando um pouco mais sobre sleep over, rollover, backdraft, flashover, que são os elementos dos fenômenos, a forma que nós vimos o fogo, né? Falei a você que o nosso papel é sempre fazer prevenção e é por isso que nós estamos aqui, para que você possa, quando você chegar, buscar esse conhecimento teórico para entregar para o teu cliente, mas o conhecimento prático, operacional, está envolto da teoria que você apresenta e da forma como a atitude que você possui. Então vamos lá, povo cheio de atitudes, vamos lá fazendo. Na unidade didática 2, fala aqui no manual, né? Mais uma vez abrindo ele aqui, ó. Brigadista particular, né? É um material que já é elaborado pelo bombeiro militar, então vamos seguir as filosofias, as regras, né? Para poder fazer uma boa entrega. É óbvio que a gente entrega um pouquinho mais do que só as 130 horas que é condicionado aqui no nosso manual. Primeira questão sobre EPI, ele fala que a função do EPI é garantir, proteger a integridade física do combatente, ele chama de combatente. Ele deixa clássico aqui aquilo que a gente fala que os técnicos de segurança já conhecem aí, seu Ruben, Jennifer, o pessoal da área técnica, como o próprio Wagner, o Jean, que estão conosco, eu mesmo, né? A Elizabeth, o Cauê, nós sabemos, né? Que o tripé da área da segurança, e falando especificamente em EPI, ele está voltado a medidas de proteção coletiva, medidas administrativas e o equipamento de proteção individual. Então, é o terceiro pé desse tripé mesmo da construção de um trabalho. EPI não evita acidentes. EPI minimiza o dano. Então a ideia é que os EPIs que nos são fornecidos é para situações emergenciais, aquelas situações que nós não temos outra alternativa porque nós somos linhas de frente. E aí ele comenta que algumas ameaças relacionadas ao incêndio que a gente precisa recordar: vapores e gases tóxicos, o calor, perfurações, objetos, frutos de um produto químico perigoso. Então nós estamos assim no universo de muitas ameaças, né? Ameaças que a gente já comentou anteriormente, falando que para algumas situações a gente vai adotar a ficha de instrução de segurança, né? Sobre o produto químico. Então a FISP, que aqui ela entra para nós como uma grande referência dos passos a passo, mas nós, como fazemos preventivo, a gente já tem o material todo para entrar na linha de ação. A indumentária, a vestimenta básica operacional tem que contemplar um capacete
Esses capacetes que hoje são destinados, tem vários modelos, modelos francês, modelo inglês, modelo americano, e nós temos o tradicional que muita, mas muita empresa vai adotar, são os capacetes plásticos de segurança que possuem CA, que é o certificado de aprovação, e que vai fazer um papel não para o incêndio, mas vai fazer contra impactos. Porque o objetivo principal de um capacete é que ele possa suportar impactos, reduzir isso, caso tenha um acidente. Óbvio que nós não estamos falando de uma queda de uma parede por causa de um colapso estrutural. Nós estamos falando de um parafuso, nós estamos falando de uma telha, nós estamos falando de objetos que ficaram numa superfície elevada e ao dar um jato de água, ele acaba vindo na sua direção. A função do capacete é a proteção craniana, mas os capacetes eles possuem abas. E as suas abas elas contemplam mais a proteção dos olhos e das orelhas. Então alguns capacetes vão fechar. Dentro do fechamento ele possui uma viseira. Essa viseira é contra a questão de respingos de fluidos líquidos e às vezes fluidos líquidos aquecidos. Muitos bombeiros vão dar a oportunidade de você botar roupa de aproximação com o uso do equipamento de proteção respiratório, o EPR. Então, quando vem a máscara, ela tem que ser colocada primeiro, aí vem toda a estruturação de proteção, cuidando para que não se tenha barba, e você fazer o lacre total dessa área. E logo em seguida vem o capacete, já não dá mais para baixar a viseira, então ele tem uma visão panorâmica de tudo com o modelo do formato da máscara. Máscaras nós temos para poeiras, poeiras, né, que são os particulados também que estão aí como uma ameaça, e nós sabemos que um bombeiro, quando ele está numa linha de combate, ele precisa estar com equipamento de proteção respiratória autônomo, para que ele possa pelo menos ter um tempo de utilização. No material nosso escrito, ele já fala lá como é que faz esse cálculo. A gente vai chegar no finalzinho aqui para rever a questão do cálculo. Então nós temos o capacete, nós temos a balaclava, nós temos alguns capacetes com bandó, que é proteção de nuca, porque quando você joga água, às vezes o produto líquido aquecido pode vir sobre você e entrar por dentro da roupa. A vestimenta pode estar fechada do jeito que for, mas ela tem esse risco de entradas de líquidos aquecidos ou da própria fuligem, a própria cinza, né? Não a cinza, mas a brasa caindo, e por isso existe o bandó, que é uma área de proteção. Aí nós temos a vestimenta de aproximação ao fogo, com um conjunto de jaqueta e a calça, né? A calça ela já vem no modelo que você bota no suspensório, então você tem que primeiro pôr a calça e o sapato para depois botar a jaqueta, que é uma forma que a gente utiliza para o trabalho. Também atende as National Fire Protection Association, Associação de Combate a Incêndios, Nacional de Combate a Incêndios dos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, a NFPA 1971 é para roupa, a 73 é para luvas, a 74 é para bota. Então ele tem sempre uma descrição técnica de onde você vai buscar. Então nós temos as normas brasileiras, as NBRs, nós temos as NFPA, que é uma referência quando você não tem uma norma brasileira nesse aspecto, tá? Precisa atender as questões das ameaças. Estou aqui com o material, por isso eu estou dando uma olhada aqui embaixo para não fugir um pouco do conteúdo que você tem, né? Eu acho que a parte mais importante aqui da proteção respiratória é entender que o volume de concentração de oxigênio vai interferir no teu processo de trabalho. Então a gente tem numa condição normal 21% de oxigênio, abaixo disso nós temos os efeitos, né? Então aqui diz que abaixo de 17% tem uma diminuição da coordenação motora e o aumento da frequência respiratória. Por isso às vezes quando um combate, às vezes você grita para o seu companheiro, fala com ele, ele também não responde. Aí entra uma estratégia de você usar a própria mangueira para dar uma sacudida para poder retirar por causa do perigo iminente de morte para ele, né? Abaixo de 9% existe a possibilidade de uma parada cardiorrespiratória. Então essas ameaças elas não estão ocultas, elas estão aí, né? Então nós temos gases tóxicos, dependendo da natureza do produto, nós temos a
liberação do CO, que é o monóxido de carbono, além dela não possui cor nem odor, né? Essa fumaça está concentrada no processo da queima e ele faz processo da hemoglobina. Então, quando você respira o CO, você não percebe, não sente a falta do oxigênio, mas aos poucos ele vai danificando o teu sistema respiratório. Nós temos o cloreto de hidrogênio, também conhecido como HCl. Nós temos o cianeto de hidrogênio, HCN, o dióxido de carbono, né, que são elementos que fazem parte da queima. E para concluir o trabalho, principalmente do uso dos equipamentos, esse módulo, ele prevê que você tenha que fazer prática, você tem que usar a vestimenta de maneira correta e dentro de um tempo pré-estabelecido. Mas a pergunta que não quer calar é, se eu tenho um cilindro, né, de ar respirável, quanto tempo eu tenho de uso? Né? Na página número 113, ele faz uma relação da autonomia. E a autonomia ela é feita como? O volume que é em litro, que está no teu cilindro, lá no gargalo dele vai estar escrito 6 litros, 8 litros, 12 litros, 10 litros. Então você vai encontrar essa escrita no próprio cilindro, no gargalo dele, próximo da área onde você vai fazer a acoplagem das válvulas, tá? Vezes a pressão. Bom, a pressão ela vai variar, ela pode ser para cilindros de ferro ou pode ser para cilindros de aço ou fibra de carbono que pode chegar até 300 bar, tá? Então nós temos 200 e 300 bar como referência. Também vem como especificidade do fornecedor, vem uma etiqueta indicando quanto que você deve de encher em volume de litros e pressão do teu cilindro e o consumo por minuto. Então ele coloca aqui uma referência para nós, 3 pequenas referências importantes. Quando estamos em descanso, nós respiramos de 5 a 10 litros por minuto. Quando o trabalho é pesado, de 35 a 50 litros por minuto. E quando é o esforço máximo, quando eu tenho que carregar outro, puxar mangueira, subir e tal, eu estou no esforço máximo, eu vou ter aí entre 50 a 90 litros por minuto. Então vamos fazer um cálculo rápido para concluir esse módulo aqui dos EPIs, né? Lembrando que bombeiro precisa ter luva, bombeiro precisa ter bota, bombeiro precisa ter a sua jaqueta e sua calça, com especificidade para proteção do fogo, né? Deve aguentar pelo menos 2 minutos de progressão, né? Dentro do fogo. Ela é uma roupa de aproximação, não é uma roupa de penetração ao fogo. Então ela aproxima até aí aproximadamente 1800 graus de temperatura, 600 graus de temperatura você vai se aproximando, e à medida que você vai se aproximando, o teu tempo com o calor também diminui. Então essa taxa calorífica aqui, ela tem uma crescente, então um poder calorífico, e a minha proximidade de tempo tem a ver com a proximidade do calor. Então eu estou distante a, sei lá, 5 metros e sinto uma temperatura, se nós tivéssemos um termômetro aqui, sinto uma temperatura aí de aproximadamente 300 graus. A minha roupa, que ela vai atender 600 graus de temperatura de proteção a 2 minutos, ela não tem tanta influência, mas eu me aproximo do fogo e passo a uma taxa de 1200 graus de temperatura, ou seja, se ele era para 600, agora ele está se aproximando a 1200. Aqueles 2 minutos que nós tínhamos, nós não temos mais. Esses 2 minutos caem pela metade. Então nós temos aproximadamente 1 minuto. Por isso essa roupa foi feita para quê? Para nós nos achegarmos ao fogo, nos depararmos com uma pessoa em risco iminente de morte, tipo sofrendo riscos externos que podem ameaçar a vida dela rapidamente. Eu jogo água, molho primeiro e aí eu vou fazer o salvamento. Essa é a estratégia para poder o que? A vestimenta também suportar a redução dessa temperatura. Nosso problema com máscara, nós temos aqui um cilindro de 10 litros. Cálculo agora, hein? 10 litros. Do outro lado eu tenho 200 bar, então é 200 vezes 10, que dá 2000. Se nós tivermos uma taxa de esforço aqui de 50, tá? Nós temos aproximadamente 2000 dividido por 50, 40. E 40 o quê? 40 minutos de quantidade de ar
respirável para entrar no ambiente. Então veja, o cálculo é simples. Volume vezes pressão dividido pelo consumo. Volume vezes pressão dividido pelo consumo. Então isso é uma matemática. Nós encerramos por aqui no dia de hoje, falando um pouco sobre os métodos em si. Olha aqui, ó, só para você ter uma ideia, na página, né, nós temos, deixa eu pôr mais próximo, vai ficar invertido, mas nesta página aqui existe um checklist que deve contemplar então a utilização de todos os equipamentos, calça, luva, o cilindro e tudo de utilização na página 114. Então nós precisamos fazer esse exercício para contemplar e dizer que ele está ok. Esta é a segunda aula nossa, nós vamos para a próxima aula falando sobre classificação de fogo.